Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre HR Techs, tá? Esse é um prazer enorme, tenho um prazer enorme em receber aqui a Renata Betti. Renata, vamos lá. Renata é jornalista, publicitária e cofundadora da Talent Academy, né? Bom, Renata, prazer enorme te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Queria que você falasse um pouquinho da tua jornada e falar um pouquinho de você, o que você fez antes, né, dessa startup e como você chegou até aqui, né, nesse mundo de startup. Bom, e HR Tech ainda, né? Que Exato. É um nicho bem específico no mundo de startups, quando a gente olha para RH e People Analytics, mas eu sou filha de empreendedores também da área de RH. Tá? Meus pais e mais uma sócia, eles fundaram uma consultoria de recursos humanos final dos anos 80, 1990, e eu nunca imaginei que eu iria, na verdade, entrar, né, no mundo do RH ou virar empreendedora, para ser bem sincera. Eu e meu irmão, cada um seguiu uma trilha diferente, profissional. Eu sou jornalista de formação. Meu primeiro emprego foi na Endeavor, em 2004, quando eu descobri esse mundo do empreendedorismo. E fiquei fascinada, mas... Assim, eu já tinha entendido ali, eu tinha 18, 19 anos, mas que os meus pontos fortes, né, eram muito ligados à área de comunicação. Tanto é que eu fazia publicidade na faculdade, depois eu fiz jornalismo, então eu fiz as duas faculdades. Mas eu nunca imaginei que eu iria, de fato, ser uma empreendedora. Eu adorava cobrir histórias de empreendedores, eu trabalhei 5 anos na revista Veja, 5 anos na Globo, e a maior parte do tempo focando em empreendedorismo, inovação, tecnologia. Na Globo eu fiquei 2 anos como correspondente no Vale do Silício, conheci de perto empresas muito inspiradoras, né, quando a gente olha para a cultura ou para modelos mais modernos, organizacionais. E o Maurício, meu irmão, também acho que, não posso falar por ele, mas eu acho que ele demorou para entender que ele também ia cair nesse mundo RH, porque ele fez administração, FGV, fez MBA no MIT, sempre trabalhou em consultoria estratégica. E em 2015... eu acho que começou a cair a ficha dele que esse mundo do RH precisava de mais inovação e precisava trazer tecnologia. Então, ele pediu demissão, ele trabalhava numa multinacional enorme, uma consultoria estratégica, uma das top 3 do mundo, tomou a coragem de pedir demissão para entrar no business da nossa família, na consultoria de RH, e começou ali, eu acho que a primeira sementinha da Talent Academy. Em 2017, nesse momento eu já morava na América Central, eu tava começando a repensar, já fazia muitos anos, né, que eu tava fora do Brasil, já tinha tido minha filha, ela ia fazer 1 ano de vida, e eu comecei a repensar, será que eu quero ficar morando fora do Brasil tanto tempo, e essa vida de jornalista maluca, né, muita correria, ter que cobrir matérias no meio da madrugada, enfim. Repensei um pouco ali o meu caminho e falei, eu acho que eu vou voltar pro Brasil. E conversando com meu irmão, ele falou, bom, se você quer voltar pro Brasil e não tem nem certeza se você vai continuar no jornalismo, vamos trabalhar juntos. E eu acabei topando, e esse foi, em 2017, né, o marco, acho que, da Talent, porque eu entrei no grupo, na consultoria que a gente nasceu, que chama MBA Empresarial, e lá dentro a gente viu que tinha uma força muito grande, nós dois trabalhando juntos, né? E isso, quando a gente fala de sociedade, eu acho que é um ponto, não sei nem se a gente vai abordar isso hoje, mas é um ponto fundamental, que são pessoas que têm perfis complementares e experiências complementares. Porque a gente vê muitos times de founders parecidos, pessoas com perfis muito parecidos, com as mesmas experiências, e no nosso caso, pelo menos, fez uma diferença enorme, sabe? Eu sou mais extrovertido, o Maurício é mais introspectivo, ele ganha energia trabalhando sozinho, eu ganho energia trabalhando com mais gente. Eu sou uma pessoa mais emocional, ele é mais racional, então a gente tem um equilíbrio muito grande. Complementares, muito complementar. Né? E aí foi a base até da primeira ferramenta que a gente lançou, que é para entender o perfil das pessoas. Porque o primeiro passo, né, quando a gente começa um trabalho hoje, o nosso cliente, é entender o perfil das pessoas e saber quais são as fortalezas, quais são as características de cada um e usar isso a favor das pessoas e das empresas. E focar sempre no que as pessoas têm de melhor. Focar nas qualidades das pessoas e não nos pontos negativos. Porque é nas nossas qualidades que a gente, de fato, vai se destacar e vai ser extraordinário. E não em algo que a gente não é bom, né? A sua jornada já é incrível, né? Porque você teve uma formação como jornalista, trabalhou, você teve oportunidades aí, né, como jornalista, coberturas de grandes eventos, né, de grandes notícias, mas
lá no fundo, ali no teu começo, você teve esse encantamento pelo empreendedorismo. Sim. E de alguma forma o empreendedorismo, ele veio fazendo parte ali, né, nessa tua jornada, e quando veio esse convite, você já estava pronta, né? Você já conhecia esse mundo, né? Você já estava familiarizada ali com muitas coisas. Sim. Não é isso? Sim. Que bacana. E eu acho que eu tinha talvez esse olhar externo do empreendedorismo. Sim. Como jornalista, a gente tem que entender, falar com investidores para ouvir histórias. Por que esse caso é legal? Por que esse caso deu certo e merece estar na capa de uma revista? Com empreendedores também, né? Entender com os próprios empreendedores, exato. Ouvir a história, ouvir a jornada. Então, entrar lá no Vale do Silício, no LinkedIn, no Facebook e ver como é que funciona, como é que é, né? Contar a história do Waze. Então, sem dúvida, isso foi muito importante. Mesmo eu ainda não sabendo. Boa, né? Uma base boa, mesmo eu não sabendo que eu ia virar empreendedora. Coisa, né? Incrível, né? Falar assim, olha, foi, né, muita coincidência, né? Sim. E me conta uma coisa, eu acho assim, a gente tá falando de HR Techs, é o que você falou, eu acho que tem uma oportunidade gigantesca, a gente tá falando de people management, a gente tá falando de assessment, e acho que a pandemia veio aí para, né, ajudar muito em relação a isso, sem ser a pandemia, a questão de digitalização, mas a própria questão que hoje em dia a gente tem colocado muito essa questão dos colaboradores, de entender os colaboradores, de colocar os colaboradores até como protagonistas, e também não dá para ser raso, né, numa avaliação hoje, né? Eu acho que os próprios funcionários, eles esperam isso. E aí vocês vieram com uma ferramenta, né? Validaram isso, acho que essa questão de ter skills, né, complementares, acho que você, teu sócio... A minha outra sócia, Jaque, também, que é psicóloga e tem uma experiência em RH, em grandes empresas, então ela também trouxe uma bagagem que nem eu nem ele tinha, porque o business, o core business mesmo é psicologia, né? A parte central, que é o que você tá falando. Transformar toda essa tecnologia em processos, em conceitos para ajudar as pessoas, né? E hoje você realmente se encontrou, é isso que você quer? Como é que você tá? Que fase que você tá, assim, da sua vida, assim, para você? Sim, eu acho que eu não imaginava, porque eu sou movida a propósito, tá? Uma das nossas ferramentas mostra isso, quais são nossos drivers. E eu sempre soube, porque eu já tinha esse trabalho, sou filha de psicóloga, já tive esse trabalho de autoconhecimento. O que a gente sabe hoje, quando a gente entra num cliente, numa empresa, que pouquíssimas pessoas têm esse autoconhecimento ou acesso mesmo a ferramentas de assessment ou terapia, ou o que quer que seja. Então, eu, muito cedo, tive a sorte de já entender que eu era drivada a propósito, e até por isso que eu fui pro jornalismo. No jornalismo, eu era muito realizada. Por mais que fosse uma profissão desgastante e difícil, e que não é muito bem paga, infelizmente, eu era muito feliz e realizada. E eu achava que dificilmente eu ia me sentir tão realizada em qualquer outra profissão. E eu estava enganada, porque eu sou muito realizada também. E o empreendedorismo exige de mim, eu acho que competências, né, e fortalezas muito parecidas. Ter que entender de vários assuntos, né, ter que dominar. E o jornalista é uma pessoa que tem que, de uma hora para outra, tá cobrindo uma matéria que fala de petróleo, outro dia de economia, outro dia tá entrevistando o CEO de uma grande multinacional ou de uma empresa do setor automobilístico, enfim, do automobilismo, mas são, eu acho que, situações que fazem com que você o tempo todo tenha que aprender. Seja no empreendedorismo, seja no jornalismo. E esse desafio, também, outro driver meu é o desafio. Eu sou movida a propósito, desafio e, se eu não me engano, pertencimento. Que pra mim, essa importância de ter vínculos com as pessoas que eu trabalho. Sabe? Criar vínculos positivos, afetuosos. Isso sempre foi muito importante pra mim. E hoje, tendo a oportunidade de criar a minha empresa, né? Com a cultura que eu quero, eu e meus sócios, a gente acredita, os valores que a gente acredita... todos os meus drivers estão, né, alinhados com o que eu venho fazendo. Então, eu me sinto muito realizada. Que é o que a gente fala, né? Como investidora aqui, quando a gente vai avaliar, quando a gente vê quando a gente tem aquela primeira impressão no pitch, a gente vê realmente, né? Então, assim, o que te fez chegar até ali, né? Qual que é o problema que você está tentando solucionar? De que forma? Qual que é a tua base para isso? Qual que é a solução que você está colocando para aquele problema? Mas eu acho que principalmente o que a gente olha são os empreendedores. A capacidade realmente que eles têm, tecnicamente e comportamentalmente, para
trabalhar aquela startup, aquela solução no mercado. Porque você, como empreendedora, você tá vendo isso. Uma coisa é você como tá ali como jornalista, que você teve isso, você cobre um evento, cobre algumas coisas, ok, acabou, né? Aqui, como empreendedor, na tua empresa, na tua startup, não. Você vê que é contínuo, né? Enfim, vai pivotando, deu errado, volta, né? Então, a gente tem muito isso. Tem que trabalhar muito a questão de resiliência também. Resiliência e adaptabilidade. Adaptabilidade. E as duas coisas que, como jornalista, a gente tem que ter. Porque o jornalista, ele tem que ser sempre aquela pessoa que... Tudo bem, não quer falar, não quer dar entrevista, você tem que estar... ou você tá cobrindo ali uma tragédia, alguma coisa super difícil, precisa ter uma resiliência enorme pra ali... Tá vendo a tragédia e tem que falar e contar o que tá acontecendo, sabe? Então, ia se adaptar, né? Não deu certo, e agora? Ai, você ia entrar ao vivo, não deu certo em fazer, então... E a mesma coisa no empreendedorismo. Você tem que o tempo todo se adaptar. Você estava esperando um aporte, de repente veio uma pandemia e mudou todos os seus planos. Ou você tinha contratado agora, uma pessoa, né, para tocar sua agora? Operação. E agora, né? E essa pessoa, de repente, teve um problema familiar e teve que sair da sua empresa, a pessoa que você estava contando para um novo projeto. Então, a resiliência e, para mim, a adaptabilidade são as palavras-chave, tá? Para descrever o que um bom empreendedor precisa ter. Não é só a tecnologia ali. Por mais que você tenha proporcionado em tecnologia trabalhar isso, a gente sabe que é comportamento, a gente sabe que tem outros skills aí que são necessários, né? Quando a gente tá falando desse modelo, né? Você vai lá, seu irmão já tinha trabalhado essa ideia, você veio, complementou, tá bom. Então, a Talent tá aqui, a Talent Academy tá aqui. E qual foi o momento que vocês falaram assim, não, isso tá ok, tá certo, e a gente precisa escalar e a gente vai buscar investimento? Como é que foi esse processo aí de buscar investimento? E qual o momento que vocês estavam? Bom, desde cedo, tá? Os sócios da empresa que a gente nasceu, eles foram nossos investidores anjo. A gente precisava... até ter o nosso produto rodando de um valor mínimo ali para ter uma operação. Para conseguir contratar especialmente quem? O time de tecnologia. Sim. Porque nenhum dos Pra três rodar. sócios fundadores são dessa área. Então, tem empresas que já conseguem ali, tendo um founder tecnológico, colocar o produto de pé sem quase nenhum investimento. Não era o nosso caso. Então, a gente quebrou um pouco a cabeça durante um semestre inteiro, tá? No início de 2018, pra até encontrar hoje quem é a pessoa que toca toda a nossa parte de tecnologia, que é o Eduardo. No primeiro semestre, primeiros meses, a gente foi para software house, a gente tentou de tudo. E todos os erros que eu acho que os empreendedores não tecnológicos cometem, e a gente sabia que era um caminho difícil, mas é que é difícil mesmo, quando você não é da área, você saber, você contratar certo, você entender se a pessoa... vai ter um fit ou não, a linguagem, a comunicação com o pessoal de tecnologia é diferente. E a gente não é, todos nós, os três founders, nós não temos nem, é a primeira vez que a gente tá empreendendo. E desenhou bem o processo, mas esse processo tinha que ir para uma base de tecnologia, Sim, não tem jeito, precisa onde programar, você escala. precisava programar. Exato. A gente sabia, a ferramenta que a gente criou em 2018, a primeira, a ferramenta do propósito, é um assessment que a gente já usava offline para fazer, sabia quais eram mais ou menos os modelos, no Excel a gente fez bonitinho, quais eram as perguntas, como que a gente queria fazer o assessment é uma avaliação, né? Então, como um teste que a gente faz com a pessoa, cria situações para, à medida que a pessoa vai respondendo, a gente vai entendendo se você tem esse perfil, se você tem essas características, quais são as causas que você se preocupa, como é que você usa seu cérebro, e tudo isso a gente já tinha desenhado, já tinha offline e mesmo em planilha o que a gente precisava, mas precisava de alguém para tirar aquilo e fazer um bonitinho, uma gamificação, uma experiência bonitinha, que hoje é o nosso carro-chefe, essa ferramenta, né? Que é proprietária e é muito diferente daqueles assessments tradicionais, que eram aqueles testes de 3, 4 horas, chatos, que as pessoas não gostavam, caros. E aí que veio, acho que a inovação, tá? Que a gente conseguiu mostrar e provar para todos os psicólogos da consultoria que a gente nasceu que era possível fazer um teste legal, que as pessoas gostavam, leve, mas preciso, e que trazia resultados muito fidedignos com a realidade. Tanto é que hoje tem altos executivos que fazem, que já fizeram todas essas ferramentas tradicionais, como DISC, MBTI, ferramentas da Gallup, enfim, qualquer assessment mais tradicional, eles fazem o nosso, falam, nossa, realmente, vocês conseguiram me descrever o meu propósito. Sai em um parágrafo, além das análises mais profundas, sai um parágrafo qual é o seu propósito, e as pessoas colocam no LinkedIn, as pessoas amam, falam, vocês conseguiram me descrever melhor do que eu jamais me descrevi, em um parágrafo, sabe qual é o meu propósito, o meu talento e o que eu quero proporcionar no mundo. E a gente conseguiu fazer isso com a tecnologia. E vocês estão em quanto tempo em operação? Desde 2018, a gente vai fazer 4 anos em julho. Vai fazer 4 anos. É interessante que nesse período vocês também conquistaram grandes clientes.
no mercado, né? E o que a gente vê, muitas startups, muitas empresas, empreendedores também, tendo essa dificuldade do go-to-market, né? Sim. Como é que vocês conseguiram, como é que vocês trabalharam essa estratégia comercial? Acho que falar um pouquinho do que deu certo e um pouquinho também da estratégia de vocês, até fica como dica aí, né, para muitos, porque você sabe o quanto é difícil. Você consegue trabalhar bem processo, consegue trabalhar bem tecnologia, muitos conseguem, mas tem o desafio do comercial também, não tem? E esse é o meu desafio, tá? Porque a área que eu lidero é difícil, sim, é muito difícil, especialmente o nosso público, porque desde o início a gente focou em enterprise, que é empresa grande, acima de 1.000 ou até 5.000 colaboradores, dependendo da situação. E o processo de decisão é demorado, né, é burocrático, demora para homologar a sua startup dentro de uma grande corporação. Mas, no nosso caso, eu também não sei dizer se é um pouco de sorte ou mérito nosso, a experiência que a gente tinha anterior já fez a gente ter uma aceitação diferente, tá? Quando a gente ia falar com uma grande empresa, logo no começo, mesmo sem produto, teve grande empresa falou assim, olha, eu nem entendi direito o que vocês fazem, mas eu quero contratar vocês. Eu acho que os lugares que a gente já trabalhou, a maturidade que a gente tem, e tanto eu quanto o Maurício e a Jaque, todos nós já tínhamos mais de 30 anos quando a gente começou. Então, a nossa postura, a gente navega bem, sabe? Nesse meio enterprise, corporativo. Todos nós já tínhamos relacionamento com CEOs, com liderança. E isso faz diferença. E também ter nascido numa consultoria, que já tem track record. Porque qual que é o grande problema das startups? Não ter track record, né? Não ter histórico. Para você mostrar, seja para um novo cliente, seja para um investidor. E no nosso caso, ter nascido dentro de um grupo fez também diferença. Porque assim, não é uma startup que está começando do zero, né? Você ali tem... Então, o meu conselho, para quem às vezes não teve essa sorte, né? Ou, como eu falei, o mérito de ter tudo isso ainda, é muito novo e tá num mercado novo, que às vezes não tem nem network, é de alguma forma... mostrar a credibilidade ou conseguir de alguma forma mostrar que você vai entregar o que você está prometendo, porque no início você às vezes não tem nem o produto pronto, né? E é difícil mesmo. Então, às vezes fazendo trial ou indo pra POC mesmo, sabe? Fazer uma POC pra mostrar. E até hoje isso acontece. Porque mesmo a gente já conseguindo muito rapidamente clientes grandes, multinacionais, que nos obrigou, esses grandes contratos que a gente logo no começo fechou, nos obrigou a fazer a plataforma disponível em outros idiomas. Então, logo cedo a gente estava lançando nossos assessments, nossas ferramentas em português, já teve que lançar em espanhol e inglês, porque um dos primeiros clientes queria fazer pro time dele da América Latina e Estados Unidos também, para mapear todo mundo, porque queria ter a mesma base de comparação. Hoje já tem até em japonês, porque teve um cliente nosso no Japão que quis, então a plataforma já tá em japonês. Então, no nosso caso, como eu falei, a gente já teve que pensar grande muito cedo. Teve que executar, né? Teve que ir atrás para fazer, né? Hoje a base de vocês já fizeram assessment, ou qual é a... Qual a base de vocês hoje de pessoas que já passaram? 40 mil pessoas hoje usando a plataforma. Já é uma base relevante até pra gente trazer estatística. Exato. Então a gente já faz estudo mostrando, olha, hoje, entre a liderança, os principais drivers que a gente vê são esse. Ou quando a gente vai olhar pra ESG ou impacto, a gente tem uma das etapas mostra isso. Quais são as causas que as pessoas se preocupam. Então já tem hoje consultorias ou institutos que falam, entre a geração Z, vocês podem levantar pra gente quais são as áreas, né, as causas de impacto? Aí a gente fala, olha, diversidade, igualdade social e educação são as 3 causas que a gente já pode provar com dados, sabe? Já é relevante a base que a gente tem. Pra isso, né? Que eu acho que isso é importante também. Sim. Você ter essa fonte de informações, você não tá só contribuindo, né, para o teu cliente ali com as informações dele, mas você tem o mercado. E você pode ter segmentos diferentes, segmentos similares que você pode hoje escalar maior aí, vocês têm a informação é valiosa, né, Renata? Super, não, tanto é que no começo desse ano a Jovem Pan chamou a gente para mostrar um estudo justamente mostrando quais são os perfis de líderes que mais engajam hoje, que mais têm resultados positivos quando olha para as pessoas, e o que mais motiva os jovens hoje no mercado de trabalho, porque a gente já consegue provar com dados. Fala um pouquinho pra gente aí, passa algumas informações pra gente.
acho que interessante em relação aos jovens e também em relação a esses perfis aí de liderança, como que é impactado, o que importa hoje, como é que está sendo traçado isso? A principal descoberta desse estudo específico dos líderes mostrou que, apesar do maior grupo, o grupo que domina os líderes no mundo corporativo são perfis mais pragmáticos, racionais. Faz sentido, né? Tradicionalmente, como a gente vê o mundo corporativo sendo criado, pessoas que têm esse perfil mais autodisciplinado, pragmático. Mas quando a gente vai olhar para o NPS, que é a nota que as pessoas dão, né, para o seu líder, as pesquisas que a gente também faz na plataforma, eles não eram as que tinham as melhores notas. Os perfis mais criativos, mais empáticos, que também faz sentido, só que é muito pequeno. Assim, a quantidade de líderes, de pessoas que estão em cargos de liderança que tem esse perfil, que são os perfis mais criativos, eles são muito minoria, mas eles têm uma nota muito superior quando eles são, sabe, avaliados pelos seus times. Interessante, né? Faz sentido, mas faz total sentido e interessante. Mas essas pessoas, olha que curioso, elas não ocupam tantos cargos de liderança, porque o mundo corporativo ainda tende... São as referências. Você não acha que é isso? Sim. Trabalha direto à referência, a referência não tá ligada direto ao número, né? Tá ligado ao teu comportamento ali. Sim, né? Exatamente. Quando a gente fala dos jovens, isso também, eu acho que a nossa intuição já vem mostrando isso, mas com os dados a gente prova. Os jovens hoje, o principal driver dos jovens é propósito, desafio e autonomia, olhando para a geração Z, tá? E quando a gente olha a geração X, né, que é as pessoas geralmente que estão na liderança, são drivers completamente diferentes. E os jovens hoje, eles não ficam mais, né, no emprego. Se eles não se sentem desafiados, eles não têm autonomia. A autonomia está em primeiro lugar hoje na nossa base, numa pesquisa recente que a gente fez. Depois da pandemia, eu acho que as pessoas começaram a valorizar muito. Se elas não têm mais autonomia, e ainda é uma empresa que tem muito política, comando e controle, os jovens não ficam mais. Não ficam. Quer dizer, trabalhar hoje numa empresa onde você se sente engessado, não dá. Você tem que ser participativo, você tem que sentir parte daquela corporação, enfim, para esse trabalho, né? E ter autonomia de fato para você entregar, né, o resultado esperado da forma que você achar melhor. Eu acho que realmente a gente na pandemia viu que quebrou aquele paradigma que as pessoas precisavam estar todas juntas, no mesmo escritório, né, todo mundo olhando para garantir que está todo mundo trabalhando, e o microgerenciamento é algo que está em extinção. Sabe? De você ver tarefa por tarefa do seu funcionário. Isso, assim, não tem como mais, eu acho que uma empresa operar dessa forma. E quem opera realmente vai ficar para trás. Que interessante, né? E é bom isso, porque vocês divulgam esses dados também? De alguma forma, Sim. Vocês trabalham a divulgação dessas informações, às vezes sem citar a empresa, Sim, né? sim. Mas vocês trabalham com esses dados para o mercado de uma forma geral. No nosso site, quem quiser, tem uma área de conteúdo muito forte. A gente trabalha... Até porque quando a gente entra num modelo, uma startup, num mercado novo, que é o nosso caso, que está sendo construído, o mercado de People Analytics, né, HR Tech, eu vejo um papel muito importante das startups também de educar o mercado, de trazer conteúdo. Se a gente está falando de algo novo, então a gente precisa mostrar. Então, todas as análises que a gente faz, claro, são anônimas, a gente não fala de quais clientes, mas a gente consegue trazer já esses estudos e tem disponível no site, que é talentacademy.com.br, e quem quiser pode assinar os conteúdos, né, gratuitamente. Então a gente tem newsletter, a gente envia, tem e-books, todos os temas que a gente se propõe a ser referência, a gente tem um time dedicado só a pesquisar e fazer esses materiais. Então, diversidade e inclusão, a gente falando de uma forma sempre pragmática, né? Trazendo dados claro. Mostrando a importância de você ter times diversos. E diversidade não só racial, gênero, também cognitiva, tá? Então a gente traz isso. Quando a gente faz o mapeamento dentro da empresa, a gente mostra como as pessoas dentro da sua empresa pensam. Então, uma parte específica do assessment mostra isso. Olha a importância de você ter um time que uma parte é analítica, uma parte é boa de análise, né? Uma parte é boa de execução, uma parte do seu time é boa de relacionamento e uma outra parte é boa de criatividade e estratégia. Um time de alta performance geralmente tem essa composição equilibrada, mas não é regra, tá? É muito comum pelos nossos vieses a gente contratar pessoas parecidas com a gente. Então, às vezes a gente vai fazer um mapeamento e vai num cliente, por exemplo, do setor financeiro, que 80% do time tem exatamente o mesmo perfil analítico e quase ninguém ali tem um perfil executor, por exemplo, ou de comunicação. E aí você começa a entender
e cai algumas fichas do cliente, né, da empresa, por que às vezes não tá atingindo o resultado, ou não tá caminhando da maneira que você esperava, ou não tá alinhado com a estratégia, porque o perfil do time, aí que entra a importância dos dados. O perfil daquele time não tá alinhado de fato com a sua estratégia naquele momento. E é importante isso também, porque o que acontece? A gente sempre fala aqui, eu acho que um dos objetivos do programa também é a gente falar de diversidade, né? E diversidade a gente tem que praticar, não é só falado. E diversidade não é porque é bonito, porque é necessário. E eu acho que as empresas que não trabalham dessa forma ainda, que não tem essa visão, elas estão ficando ultrapassadas. Com certeza. Porque a própria geração, essas gerações, elas já estão demandando mais isso, essa visão, né? Então tem essa questão. Uma outra questão que a gente sempre fala também, Renata, é a questão seguinte: quando a gente tem startups lideradas por mulheres, e a gente gosta muito, acho que quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente sabe que no Brasil 50% ou 51% do CNPJ são de mulheres, mas quando a gente chega aqui no patamar de startups, a gente tem menos de 10%, a gente sabe que tem um longo caminho aí, né? Com certeza. Você sabia desses números? Você, em algum momento, você sentiu que tinha mais desafio? Você, em algum momento, nessa sua jornada, você teve algum momento que você falou, porque eu sou mulher? Ou sentiu alguma questão em relação a isso? Eu acho que, especialmente porque eu tô muito à frente na parte comercial, eu vejo, sim, uma tendência em empresas tradicionais e muito masculinas a não levar tão a sério, né? Um primeiro contato, eu diria. Um primeiro contato não levar tão a sério, ou achar que é um pessoal abraça a árvore, é um pessoal que tá falando de propósito, sabe? Não, já tem aquele preconceito. Já chega com preconceito da área que a gente tá falando, sim. Já não leva a sério. Área de pessoas, não acho que é importante, mas isso vem mudando muito. E isso no início, tá? Então a gente tá falando 2018, 2019. Com a pandemia, eu vejo uma ruptura muito grande nesse pensamento. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas, mesmo quem não queria, enxergar e ver a importância de olhar para pessoas. E a RH é uma área muito dominada por mulheres, né? Tem muita mulher no RH. Tem muitas mulheres. Então, eu acho que a pandemia obrigou até os mais céticos, mais pragmáticos e racionais, que se você não olha para a área de pessoas, você vai ficar para trás. Não tem jeito, sabe? As pessoas começaram a ter um monte de problema na pandemia, cada um começou a trabalhar da sua casa, abrir a sua intimidade. Então, tem cliente nosso que assim, nem sabia se aquela pessoa era casada, tinha filho, e de repente no dia seguinte tá lá vendo as crianças pulando, ou vê que a pessoa não tem nenhuma estrutura para trabalhar dentro de casa e tem que se virar, ou tem familiares doentes, enfim, a gente misturou muito vida pessoal com profissional, sim, né? E aí, voltando para sua pergunta, eu acho que quebrou muito essa, não sei, esses conceitos, não vou nem dizer preconceitos, mas essas ideias já estabelecidas de uma startup, de mulher falando de RH, sabe? Acho que quebrou muito isso. E a gente cada vez mais, e também tendo clientes grandes, né? Tendo resultados, eu acho que a gente consegue já hoje falar de igual para igual, tá? Na maior parte das vezes. É claro que não dá pra dizer 100%, mas na maior parte das vezes. Isso é ótimo, né? Porque imagina, tem um longo caminho aí ainda, né? A gente tá falando de 4 anos. E quais são os próximos passos de vocês aí? Quais são as novidades? A gente tá olhando muito para fora do Brasil, como eu falei, a gente já tem, né, clientes fora do Brasil, então tem um braço nosso que tá olhando para isso. A gente tá com uma rodada aberta que muito em breve a gente vai concretizar e eu vou poder divulgar. Vamos acompanhar, hein? Sim, e eu acho que o objetivo mesmo é fortalecer um canal de venda específicos, que é o profissional de RH. Os consultores de RH começaram a vir proativamente atrás da Talent para usar a nossa plataforma no seu trabalho. Então, coaches ou profissionais mesmo que fazem treinamentos, são contratados por empresas para fazer um trabalho específico, eles viram que usar uma plataforma como a nossa ajuda muito, empodera muito o trabalho deles, porque eles têm dados para fazer os seus trabalhos. Então, esse canal específico agora é o canal que a gente está focando e quer muito investir como um público importante mesmo para nossa empresa, sabe? Que legal. Acho que a gente passou por uma tendência grande, e a gente continua indo, quando a gente fala de fintechs, se criou aquele monte de fintechs, né? Nós temos hoje uma quantidade grande de fintechs. Falando de agritechs também, né? Falando de agritech, aí vem aquele monte de startups. Aí quando a gente tem ouvido falar bastante de HR techs, então o que vai acontecer daqui a pouco?
E o que já está acontecendo? Aquele monte de startups, né? Também. E HRTechs. E aí, alguns são complementares, são concorrentes. Como é que vocês veem isso? Vocês acompanham essa questão da concorrência? Vocês acompanham o que está sendo feito no mercado? Como que vocês acompanham isso e como que vocês se posicionam em relação a isso? A gente acompanha super. Acho que parte aí importante, né, do papel do empreendedor é estar sempre antenado e saber o que está acontecendo no mercado e na concorrência. A nossa, eu acho que vantagem em relação a todas as HRTechs que vem nascendo é que a gente olha para um segmento específico que quase ninguém ainda atende, que é a parte de desenvolvimento. Tem muita HRTech olhando para recrutamento e seleção. Tem muita HRTech olhando para pesquisa de clima, pulsação, para saber como é que tá a opinião das pessoas e olhar, enfim, para essa parte, né, que é muito, como eu falei, de pesquisa mesmo. E fabricar conteúdo, fazer conteúdo para desenvolver as pessoas. Mas a parte de assessment, para entender o perfil das pessoas e as competências e o que precisa ser desenvolvido, dar um diagnóstico, um mapa, né, do valor do capital humano da sua empresa, ou quais perfis têm mais chance de crescer na sua empresa, quais perfis precisam ser desenvolvidos, ou quais competências, esse nicho ainda tem muita pouca gente olhando. E aí que eu acho que é o nosso diferencial. E vocês já estão aí, já têm tempo de estrada, estão bem estruturados, com planejamento, né, com uma boa governança. E isso também tem muitos aprendizados, né? Sim. Renata, eu adorei conversar com você. Eu queria que você deixasse algumas dicas aí para as nossas empreendedoras, para os empreendedores, mas principalmente quando a gente está falando com mulheres, eu acho que você se colocando como protagonista nisso, e eu fico muito feliz, né? Quando a gente conversou lá, você me falou da tua startup, eu gostei muito da tua força, da forma com que você lidera isso, não só da tua jornada, mas a forma com que realmente você lidera a tua startup. E eu acho que você inspira muitas mulheres, você pode inspirar. Então, sempre fale mesmo, se coloque como protagonista. Queria que você deixasse aí um recado para as nossas empreendedoras. Obrigada. Fiquei até, assim, emocionada aqui ouvindo isso, porque eu acho que é muito importante mesmo a gente ter modelos, né, a seguir. Sim. Então, se tem mulheres aí entrando no mundo do empreendedorismo, tem a cara de pau mesmo de ir atrás, de ver quem são referências que você admira, ou que você gostaria de conversar. E vai com cara e coragem no LinkedIn, procura e-mail, contato, marca um café com essas pessoas. Porque o mais importante na nossa vida, eu acho que é isso, são as conexões que a gente cria, né? Os laços que a gente cria. E não ter medo de pedir ajuda. Então, isso é uma cultura, é parte da nossa cultura muito forte, sabe? Não, assim, eu não entendia nada de business, eu era uma jornalista. E eu tive que entender, ir atrás e pedir mentoria. Então, eu tô criando uma área nova, ou um canal novo, então eu vou atrás. Quem da minha rede que eu conheço, que entende desse assunto, e vai lá e fala, fulano, a gente é do Boston, então, qual empreendedor aqui já passou por isso? A gente pode marcar um café? Isso faz uma diferença absurda. Então, pra mim, essa é a dica número 1, sabe? Não ter medo de pedir ajuda e se conectar com as pessoas certas. Que legal, que bacana, adorei a tua dica aí, super útil. Obrigada, sucesso para vocês, vou acompanhar. Tá e bom. Que vocês tenham assim muito sucesso sempre, viu? Muito obrigada pelo convite. Por ter vindo. Até mais.